Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Eu vou dar continuidade às aulas do professor Vanilson. Eu sou o professor Leandro, para quem não me conhece. Eu também responsável pela disciplina de Programação Orientada a Objetos, Introdução à Programação 2, no caso, para quem é de BCC. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o ambiente Java e uma sintaxe básica de um programa em Java, o clássico Hello World que a gente vai fazer e executar aqui rapidamente. Bom, o ambiente Java, pelo que vocês já vieram fazendo, conversando com o professor Vanilson, ele deu todo um conjunto de conceitos em relação a classes e objetos, mas não selecionou nenhum ambiente, a gente ainda não escolheu nenhum ambiente para começar a fazer os nossos primeiros programas orientados a objetos. Então a gente vai justificar nessa aula por que a gente está escolhendo Java e vai criar um primeiro programa mostrando rapidamente o ambiente que a gente vai utilizar, tanto o Eclipse quanto o IntelliJ como exemplos. Bom, existem várias linguagens de programação, existem várias linguagens de programação que vocês conhecem provavelmente, certo? Essas linguagens elas podem ser específicas para resolver problemas da web, para resolver aplicativos móveis, para criar algum tipo de aplicação científica, para resolver problemas de machine learning, por exemplo. Várias linguagens de programação servem para propósitos mais específicos ou mais genéricos. Não tem problema você escolher uma ou outra linguagem de programação. Então, vocês podem conhecer várias dessas linguagens de programação, uma mais popular do que a outra, uma mais aplicável a um determinado contexto do que a outra. Existem diversos frameworks também em cima dessas linguagens, como é o caso de frameworks do tipo .NET, Laravel, Angular, Spring, Django, Rails. Diversos desses frameworks também facilitam bastante a programação em cima de algumas linguagens para um determinado contexto. Qual a melhor linguagem de programação? Não existe uma melhor linguagem de programação. Nenhuma delas e todas elas podem ser aplicáveis a qualquer contexto. Eu não sou o Java fanboy aqui que vou ser um evangelista de Java. A gente simplesmente escolheu Java porque ela tem fortes motivos para continuar sendo a linguagem de programação escolhida nessa disciplina. Mas eu não tenho absolutamente nada contra Python, por exemplo, ou R, ou C Sharp, ou SQL, contra nenhuma outra linguagem, de acordo com o que ela for resolver o problema. Java, por acaso, é um excelente representante do mundo orientado a objetos. Então, você tem várias palavras-chave na linguagem que facilitam bastante o aprendizado da orientação a objeto. É uma linguagem aberta e livre, apresenta uma grande comunidade. Eu vou mostrar um índice chamado de índice TIOBE, ou TIOBE, que mostra Java como sendo uma das mais populares ou a mais popular das linguagem no mundo. Ela é adotada por diversas universidades, por grandes universidades do mundo, e é uma linguagem chamada de multiplataforma, que se programa para diversas plataformas distintas, sem se preocupar com sistemas operacionais, por exemplo. Esse é o índice TIOBE de agosto de 2020. Você vê aqui essa linhazinha azul que está aqui, ó, é C crescendo em relação a Java, que está declinando. Você vê que C e Java são as linguagens mais populares, às vezes elas se cruzam, mas Java vem trazendo vem mantendo um nível de popularidade muito alto. Óbvio que você tem um conjunto de várias outras linguagens aqui, como é o caso de Python, C++, C Sharp, Visual Basic ainda como uma linguagem muito popular, JavaScript, R, como eu tinha comentado, PHP, SQL. Essas são as top 10 linguagens, mas Java ainda é uma linguagem extremamente popular e vai ser muito útil para a sua vida profissional, com certeza. Essa foi uma linguagem que foi criada lá no início da década de 90, 1993 para 94, e sendo comercializada a partir de 1995, criada originalmente pela empresa chamada de Sun Microsystems, ou Sun, só por codinome, e ela foi comprada pela Oracle a partir de 2009. Ela é muito parecida com C e C++, porém com uma certa simplicidade maior. Java existe em 3 grandes adições
Na verdade, ela existiu logo no início em 3 grandes edições e acabou sendo popularizada em 3 grandes plataformas, digamos assim. Em Java Standard Edition, que é o que a gente vai estudar, mostrando o núcleo, o core, o centro da linguagem. Java para Android, que na verdade Android não deixa de ser Java, mas aplicável a dispositivos móveis que rodam em cima de um determinado sistema operacional. E Java Enterprise Edition, chamada de Java EE, onde você tem um conjunto muito grande de frameworks, como por exemplo o JBoss, o Spring Framework, que tem várias funcionalidades para você utilizar Java em cima de um contexto de desenvolvimento web, em cima de aplicações rodando em servidores. Como é que funciona Java? Java ela é uma linguagem chamada de compilada e interpretada. É uma linguagem que você escreve um arquivo .java, na linguagem que você consegue ler como ser humano, e essa linguagem ela é compilada para um bytecode. Esse bytecode é o que armazena um arquivo chamado de .class, é armazenado num arquivo chamado de .class, e esse arquivo .class é o que é efetivamente executado por uma máquina virtual. A linguagem Java ela é uma linguagem intermediária, então, desculpa, a linguagem compilada é uma linguagem intermediária, ela não é diretamente executada no sistema operacional, mas ela é interpretada por uma máquina virtual. Essa máquina virtual, chamada de Java Virtual Machine, ou JVM, é quem efetivamente executa chamadas no sistema operacional para acessar recursos, acessar memória, acessar processamento e tudo mais. Bom, o bytecode, como eu tinha falado, ele é interpretado pelo sistema operacional. E aí você tem, se eu fosse montar uma pilha de coisas a ser utilizado com Java, você tem o programa de usuário, escrito em .java, ele é compilado para você gerar um .class. E o .class é executado, interpretado pela máquina virtual, para aí sim acessar os recursos do sistema operacional, que acessa os recursos da máquina real, como disco, memória, processador e daí para frente, certo? Se a gente fosse criar um pequeno Hello World em Java, a gente precisaria ter na nossa máquina instalado um JDK, um Java Development Kit. Um Java Development Kit não é nada mais do que um Runtime Environment, um ambiente de execução, mais um compilador. Como a gente está programando, a gente precisa de um compilador para depois executar, certo? Para quem vai só executar um programa Java, ele só precisaria de uma JRE, de uma Runtime Environment. Mas a gente precisa baixar um JDK, um Java Development Kit. A minha máquina já tem aqui instalado, vou deixar todos os links nessa aula disponíveis para vocês baixarem e configurarem o ambiente de vocês. Mas como eu já tenho tudo instalado, eu vou executar um clássico Hello World aqui, um Hello World bem simples, com estrutura bem simples. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é, como funciona em detalhes a estrutura de uma classe em Java e evoluir cada um desses conceitos. Um Hello World clássico é definido em cima de uma classe. A gente vai entender melhor o que é uma classe na próxima aula em termos dentro da sintaxe Java. Vocês já sabem o que é uma classe no conceito orientado a objeto. O nome da classe se chama Hello World e aqui eu tenho um método que se chama main, e esse método main é o que é executado quando seu programa é chamado pela máquina virtual. E dentro desse meu método main, eu coloquei aqui uma instrução para imprimir alguma coisa chamada de system.out.println, que recebe um texto, uma string, como parâmetro, para que essa string seja impressa na tela. Então, eu vou fazer um breve chaveamento para a gente ver como isso vai funcionar na prática. Eu vou vir aqui no Notepad++, onde eu já tenho esse programa escrito e salvo como helloworld.java. Observem que o nome Hello World o nome da classe precisa ser exatamente o nome do arquivo .java. Vejam que esse cara aqui ele está salvo. Ele está salvo no caminho no desktop, certo? E a gente tá. Eu vou abrir agora
um prompt de comando. Nesse prompt de comando, já tenho aqui o meu hello world.java. E aí eu vou executar o comando javac, que é o Java Compiler, hello world.java. Esse cara é compilado. No momento que a classe é compilada, ele cria para mim um arquivo .class. E esse arquivo .class aí sim que pode ser executado Java hello world, nome da classe somente, sem o .class no final. E esse cara aí sim executa para mim Olá Mundo em Java. Se eu fosse fazer esse mesmo hello world usando uma ferramenta de desenvolvimento interativo ou uma IDE, eu vou abrir aqui para vocês um Eclipse, uma instância do Eclipse, e eu disponibilizo vários links aí, se vocês quiserem usar o Eclipse como ferramenta de desenvolvimento, mas eu deixo em aberto para você escolher qual que você precisa. Eu vou criar aqui uma nova classe, que eu também preciso chamar de Hello World. E o detalhe é que essa classe, já vou só voltar aqui no meu código e colar aqui. Observem que no momento que eu salvo, vejam que esse carinha aqui está com um asterisco. Isso aqui significa que a classe não foi salva. No momento que eu salvo, o processo de compilação no Eclipse já é automaticamente executado. Então, se eu vier onde está esse projeto, exatamente onde está esse projeto nessa pastinha aqui, vocês vão ver que tem uma pastinha dentro desse projeto chamada de Binary. E dentro dessa pastinha, bin, você fica os .class. Vejam aqui, ó, 040. No momento que eu salvo essa classe, ele automaticamente compila. Ele passou aqui, ó, 041. Ele acabou de compilar a classe para mim. Então, ou seja, o processo de compilação ele fica altamente transparente para o programador. Só vou mandar executar. No momento que eu mando executar, ele mostra a saída aqui no meu console dentro da minha ferramenta de desenvolvimento. Certo? Bom, voltando para o nosso exemplo, e deixa eu só reativar aqui a câmera. E voltando logo para o nosso exemplo, a gente pode executar os comandos javac e Java, como eu tinha falado. Vocês podem ficar à vontade para escolher qualquer IDE, e esse processo de compilação fica bem transparente. Há duas grandes IDEs que eu sugiro para vocês utilizarem, ou o Eclipse ou o IntelliJ. O Eclipse é uma ferramenta bem mais antiga, bem mais estável, e tem a grande vantagem de ser gratuita. O IntelliJ é uma mais recente e bem mais poderosa em alguns aspectos, então ela é bem inteligente, digamos assim, em vários momentos para você programar, mas para a gente que está começando a programar em Java não faz muita diferença qualquer uma das ferramentas, certo? A versão que você precisa ter antes de instalar o Eclipse ou o IntelliJ, você precisa ter um JDK de versão 8 ou superior, e eu deixo aqui também um link disponível. O Eclipse, eu deixo alguns links de tutoriais, se vocês quiserem aprender em mais detalhes. A gente não vai ter uma aula específica sobre Eclipse, já que o conteúdo é bem vasto sobre isso. Eu deixo aqui um link de um tutorial em português e um em inglês, um tutorial em vídeo e exemplos de coisas que vocês podem fazer com um tutorial em português e em texto. E o IntelliJ também tem um conteúdo vasto na internet. Eu deixo aqui um link para vocês de um tutorial para iniciantes do canal oficial do IntelliJ, com legendas em português. O vídeo está em inglês, certo? O que a gente precisa também agora para começar? Vocês precisam aprender Git. A gente já disponibilizou no Google Classroom um conjunto de links para vocês aprenderem Git. Mas vocês precisam saber bem Git. Então eu disponibilizo aqui um conjunto de links e essa aula vai estar disponível para vocês mais tarde, onde vocês precisam entender bem como funcionam esses comandos de Git, no mínimo, para trabalhar sem
grandes problemas aí, trabalhar com o GitHub e ter acesso a uma grande comunidade de desenvolvedores para armazenar o seu código, para ter um portfólio de código, certo? Então, como tarefinha de casa, eu deixo nessa aulinha para vocês. Configure o seu ambiente usando o seu JDK e a IDE de preferência. Execute o tutorial da IDE de sua preferência. Execute um tutorial Git. E aí eu deixo para vocês um curso completo de Git em português e gratuito na Udemy. Esse está o link aqui para vocês. Eu dou como sugestão de ferramenta para uso de Git como a SourceTree. A SourceTree é uma ferramenta bem legal, bem interessante para vocês fazerem os seus programas e commitarem, usarem os recursos de Git e GitHub, certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre como manipular, criar classes e manipular objetos em Java e trabalhar isso diretamente numa IDE com muito código sendo apresentado, com hands-on sendo apresentado. Obrigado, até mais!